Pessoal, mais vídeo no meu canal e hoje vamos aprender sobre a história de Abraão. No vídeo passado vimos a história de Noé e também a Torre de Babel. E então agora vamos aprender o chamado de Abraão, tudo sobre Abraão, né? A gente viu que Abraão era filho de Tera, mas Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para cá que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e uma palavrinha que eu não falo, outra palavrinha, mesma palavrinha, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para você ver essas palavrinhas, capítulo 12 de Gênesis, versículo 3. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele, que era da idade de 75 anos, quando saiu de sua terra, que era Harã. Ou seja, ele tinha bastante fé. Imagina, você não conheceu Deus e você seguiu o que ele falou. Andar para uma terra que você não conhece. Mas Abraão fez isso. Mas então Abraão peregrinou no Egito. Só que aí aconteceu que o rei do Egito, ele viu a mulher de Abraão e ele gostou da mulher de Abraão. Então ele falou: dá-me por mulher tua esposa, dá-me por mulher tua irmã, por causa que Abraão tinha mentido que ela era irmã dele. Então ele se deitou com a Sarai. Mas, porém, Deus mostrou para ele que Sarai era mulher de Abraão. Então o faraó ficou bravo com Abraão e expulsou eles da terra. Então Abraão voltou do Egito. Ele subiu e foi para a terra de Canaã novamente. Subiu novamente. Aí depois os gados dele estavam tão grandes de Abraão e Ló, que não tinha como os dois ficar na mesma terra, por causa que tinha muita coisa de cada um deles. Os fazendeiros acabavam brigando, falando: não, esse gado aqui é do meu chefe. Não, mas é do meu chefe. E brigava. Então eles se separaram. E depois que Ló se apartou de Abraão, Deus disse: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda a terra que vês, darei a ti e a tua descendência para sempre. E farei tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também tua descendência será contada. Levanta-te, percorre essa terra, e ao seu comprimento, e à sua largura, e a ti darei. E Abraão começou a andar. Neste mesmo tempo, adivinha, quatro reis estavam guerreando, que era Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomeu, rei de Elão, Tildai, rei de Goim, e eles fizeram guerra em Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e Azoar, rei de Belá. E não fala qual é o nome do rei de Belá. Belá, mas futuramente seria chamado de Zoar. Então eles começaram a queimar, eles começaram a brigar. Até que, olha o que aconteceu. 12 anos haviam servido ao Quedorlaomeu, mas ao 13º ano rebelaram-se, e ao 10º ano rebelaram-se, né? E ao 14º ano, Quedorlaomer e os reis que estavam com ele feriram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Uzins em An e os Emins em Safé Kiriataim, e os Oreus junto ao Monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispat, que é Cádiz, e feriram todos os amalequitas, e também os amorreus que estavam habitando em Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra, o rei de Animá e o rei de Zeboim e o rei de Belá, e ordenaram batalhas contra ele do Sitim, contra Quedorlaomeu, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar.
4 reis contra 5. E o vale de Sitim estava cheio de poços de betume. E assim, ao fugirem deles, os reis de Sodoma e Gomorra caíram. Mas os restantes fugiram para um monte, e tomaram toda a riqueza de Sodoma e Gomorra, todo o seu mantamento, e foram-se. Mas eles falaram: olha, aquele homem é Ló, vamos levar ele. Ló foi levado cativo. Então Deus olha para Abrão e ele fala: Abrão, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. E ele ainda disse mais. E aí Abraão ficou triste por causa que ele não tinha filhos. E o Senhor disse: este não será teu herdeiro, e sim aquele que de tuas entranhas sair. Este será teu herdeiro, por causa que ele estava querendo dar toda a herança dele a Eliezer, o Damasceno. Aí Deus levou ele para fora e disse: olha para os céus e quantas estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E disse mais ainda: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar a ti essa terra como herança. Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E ele trouxe, e o sacrificou. E então disse ele a Abrão: sabes de certo que peregrina será tua descendência, e em terra alheia, e será reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela terá de servir, sendo que depois sairá com grande riqueza. E tu irás em paz e em boa velhice, e será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da justiça dos amorreus não está ainda cheia. A tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio Eufrates até o grande rio, desde o rio do Egito, que é o Nilo, até o grande rio do Eufrates. E o Queneu, Quernezeu, Cadmoneu, Eteu, Ferezeu, Refaim, Amorreu, Cananeu, Girgaseu e o Jebuseu, eu te darei. Mas também Abraão ficou meio assim, a Sarai ficou assim e disse: não, toma a minha serva, que é egípcia, por mulher. Abraão não queria, mas teve que tomar, por causa que Sarai falou: não, vai tomar agora. Então tomou, e Agar teve um filho. O nome dele foi Ismael. Mas esse daí não era o filho da promessa. Então disse o Senhor: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Torna-te para tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, e não será contada por numerosa que será. Eis que concebeste, dará à luz a um filho, o qual chamará de Ismael. Quando o Senhor ouviu tua aflição, e este será um homem valente, e a sua mão será contra todos os que contra ele, mas ele habitará no meio de seus irmãos. Então ele nasceu. Porém, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa muitos filhos, e também o nome de Sara para Sarai. E também Deus falou: tu, porém, guardarás minha aliança e a tua descendência depois de ti e as gerações futuras, como com a circuncisão. E circuncidareis a carne de vosso prepúcio, o que será sinal da aliança entre mim e vós. Depois, Abraão começou a circuncidar todos que estavam lá. E 3 anjos apareceram a Abraão. 2 eram para mandar uma mensagem para Ló, e 1 era para dar mensagem para Abraão. Deus testou Abraão para ver se ele saberia quem que era. Então Abraão conseguiu saber, soube. Mas o anjo disse assim: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Sara escutou isso e riu. E o Senhor disse a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei luz a luz ainda, havendo já envelhecido?
haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo de ter nato, tornarei a ti por este tempo. Na vida de Sara terá um filho. Não digas isso. Por que riste? Deus ouve de tudo. Não se esqueça. Então, Deus disse que ia mandar destruição para Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou com medo. Mas Deus sabia de Ló. E ele salvou Ló. Mandou os 2 anjos para irem, como posso falar? Para mandar mensagem para Ló sair dali, porque ia cair fogo sobre a cidade. Ló e sua família, suas mulheres foram. Porém, o anjo foi muito claro quando disse: não olhe para trás. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ou seja, não olhe para trás na sua vida, por causa que quando você olha para trás, você vai querer voltar para o passado por causa que é melhor. Você acha que é melhor antigamente, mas o que está por vir vai ser muito melhor do que já veio. Então, não volta para trás, né? Nem olha. E o Senhor tinha falado para elas que iam, para as filhas dele, que iam dar um filho para elas. Porém, elas ficaram com medo, se deitaram com o pai e cada uma teve 2 filhos. Os filhos de Amon e também os filhos de Amon e também Ben-Ami, que é o pai dos filhos de Amon, né? E Moabe, ou seja, as 2 nações inimigas de Israel. E Abimeleque também era bem amigo de Abraão. E também depois de 1 ano nasceu Isaac. Porém, Ismael zombava de Isaac. Então Deus disse: fala para Agar ir embora, porque está zoando com seu filho. Então Agar foi embora. Mas, porém, quando acabou a água deles que eles tinham levado, a mãe dele falou: pronto, meu filho vai morrer, eu não quero ver isso não. Ela foi para longe. Quando ela estava indo para longe, Deus disse para ela: por que você está indo embora? Seu filho não vai morrer de sede não. E Deus fez brotar água. Deus mostrou um caminho para um lugar que tinha água. E aí, então, nasceram filhos para Isaac. A gente vai falar os filhos de Isaac. Os filhos de Ismael, na verdade, foram Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Numá, Haddad, Tema, Getur, Nafs e Quedemá. E eles habitaram em Avilá até Sur, que esse daí era a terra dos ismaelitas, né? E depois Deus mandou sacrificar Isaac. Aí Abraão deve sacrificar Isaac. Só que Abraão falou: meu filho. Mas Abraão, como ele era reto aos olhos do Senhor, ele fez isso. Foi sacrificar Isaac. Na hora que ele levantou a mão para sacrificar o Isaac, Deus disse: Abraão, pare. Ele parou e saiu um cordeirinho, porque Deus estava testando se ele seria tão fiel a ponto de sacrificar o filho unigênito do próprio Abraão. Mas depois de um tempo, Sara, da idade de 120 anos, morreu. 127 anos morreu, né? Então, Abraão disse: já sou velho. Aí ele falou pro servo dele: vai lá e busca uma esposa pro meu filho. O servo falou: como é que eu vou buscar a esposa? Então ele olhou e ele pensou: a mulher que me oferecer água para mim e pro meu jumentinho vai ser a verdadeira esposa para Isaac. E foi lá 3 mulheres. 2 negaram água, mas Rebeca aceitou e deu água para ele. Então, esse daí foi. Então, Isaac se casou com Rebeca e tiveram um filho. Este foi Jacó. Mas Abraão se casou outra vez, e essa mulher foi a Quetura. E ele deu luz a Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Zisbaque e Suá.
Joxã gerou a Seba, Dedã. Dedã gerou a Surim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. E esses foram os filhos de Quetura. Mas Abraão deu um pouquinho que tinha para filhos de Quetura. E tudo o resto foi pro Isaac. E depois, na idade de 175 anos, Abraão morreu. Então ele foi sepultado no campo, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente ao Manre. E que Abraão comprou aquela cova pelos filhos de Et. E ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu que depois de sua morte, que Deus abençoou Isaac, seu filho, que habitava junto ao poço de Laai-Roai. E agora a gente só vai ver os próximos vídeos. Agora nos próximos vídeos da Bíblia a gente vai estudar a história de Isaac e Jacó. A gente vai ver mais a história de Isaac e um pouquinho da história de Jacó. Depois a gente vai ver José e aí a gente vai acabar com o livro de Gênesis. Então fique ligado, até o próximo vídeo que a gente vai estudar português. Tchau!